Então, bom dia mais uma vez. Vamos aproveitar agora, neste clima de descontração e de uma certa euforia de um espetáculo, tentar aqui uma interação com o público. Portanto, desde já, queria que ficasse claro que este tempo agora é vosso e, portanto, toda a interação que tiverem connosco será muito bem-vinda e é justamente por isso que estamos aqui. A ideia de estarmos três pessoas, além de mim, enfim, professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova, para a qual trabalho há 20 anos, o professor Francisco Pereira Coutinho, jovem professor, aliás, o primeiro doutorado que se licenciou na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e o doutor Martinho Lucas Pires, que é neste momento doutorando também na Faculdade de Direito da Nova. E a ideia desta gerações, destas três gerações que aqui estão, queria fazer, por um lado, uma pequena referência ao momento do nosso surgimento neste mundo em relação ao Estado da União Europeia e depois a nossa percepção do que é hoje exercer funções de professor e doutorar-se no quadro de Portugal como membro da União Europeia. Então, em relação a mim, imaginem, eu sou apenas um mês mais novo do que o principal tratado da União Europeia, que começou por ser o Tratado da Comunidade Económica Europeia, assinado em Roma em 25 de março de 1957. Portanto, eu sou um mês mais jovem. Não tinha ainda nascido quando o Tratado de Roma, que enfim foi o principal instrumento da integração europeia e que hoje se chama o Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, foi assinado. O professor Francisco Pereira Coutinho nasceu em 1978, quando já se tinha procedido ao primeiro alargamento e se estava em vésperas das primeiras eleições para o Parlamento Europeu e também ele nasceu no ano seguinte ao pedido de adesão feito por Portugal às comunidades económicas europeias, na pessoa do então Primeiro-Ministro, Dr. Mário Soares. E, finalmente, o Dr. Martinho Lucas Pires nasceu em 1988, quando Portugal já era membro de pleno direito das comunidades europeias há 2 anos, e quando, no mesmo ano em que, notem, porque foi um ano absolutamente decisivo, no muro, na cortina de ferro, se abriu a primeira brecha, portanto, em 1988. Portanto, este é basicamente o nosso enquadramento geracional. A propósito do que representou os meus estudos, enfim, que foram feitos, eu licenciei-me, imaginem, em 1980, quando o Erasmus era algo que não existia, quando o intercâmbio com universidades europeias era uma coisa absolutamente excepcional e, diria, impensável, e eu tive a sorte, apesar de tudo, de, no ano letivo de 82-83, ter algo muito excepcional, uma bolsa que me deu uma instituição alemã, o Deutsche Akademische Austauschdienst, e, portanto, pude estudar na Alemanha por 1 ano e meio, na cidade de Hamburgo. E, curiosamente, porque era assim, os tempos eram esses, tendo eu sido convidado justamente para fazer o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo, optei por não fazer por uma razão muito simples, porque se eu o fizesse, estamos no princípio dos anos 80, se eu o tivesse feito lá em Hamburgo, em 83 ou 84, ia ter uma enorme dificuldade em fazer reconhecer aqui em Portugal o meu grau de doutoramento e era muito provável que nem sequer o conseguisse. Mas, devo dizer que para a minha geração, fui
francamente privilegiado por ter tido a possibilidade de 2 vezes, por períodos consideráveis, ter estudado na Alemanha, mas, como imaginam, o estudo universitário não beneficiava em nada daquilo que hoje muito beneficia do facto de Portugal ser membro da União Europeia. E as perguntas, evidentemente, fala-são quando entenderem, mas, enquanto pensam nelas ou as preparam, eu passo a palavra ao meu colega, o professor Francisco Pereira Coutinho, justamente para ele vos dar testemunho do período em que ele viveu de transição para Portugal para membro da União Europeia e o que é que isso já representou na vida estudantil e na vida profissional dele. Obrigado, Sr. Professor. Bom dia a todos, novamente. Realmente, a minha geração nasceu em 78 e lembro-me bem da adesão, lembro-me bem, eu vivia no norte do país e lembro-me de tentar passar a fronteira para ir à Galiza, às compras, e passar a fronteira era sempre uma emoção, que é uma experiência que nenhum de vocês felizmente tem hoje em dia. Lembro-me bem também de chegar à faculdade, em 97, 98, e também fazer o Erasmus. Acabei também por me doutorar em Direito da União Europeia, passar uma temporada no Luxemburgo, já sem nenhuma dificuldade, as coisas eram uma coisa normalíssima. Na vossa geração isso também será assim. E, portanto, a vivência da adesão, para mim, foi um momento muito marcante, um momento em que assisti à mudança do país, e este vídeo que viram agora, pequeno, preparado pela Secretaria de Estado, mostra mesmo isso. Em Portugal antes e em Portugal depois da adesão. É claro que vocês vão apanhar o país já um pouco em crise, não assistiram à mudança que eu assisti. Muitas coisas que estão como adquirido não eram seguramente em 86, ainda éramos um país atrasado, que estava a sair de um período complicado da nossa história, com uma ditadura militar, e portanto a vossa geração é uma geração que já encara muitas coisas no nosso país como adquirido, quando na verdade resultaram de um processo complexo em que a integração europeia desempenha um papel fundamental no processo de democratização e também desenvolvimento. Bem sei que celebramos agora 25 de Abril e uma dos lemas de Abril é desenvolver, mas esse desenvolvimento veio essencialmente com a integração europeia. E é por essa razão que é muito importante discutirmos a Europa no dia 9 de maio, tendo em conta enfim, as dificuldades que temos neste momento. Ouviram a Sra. Secretária de Estado a falar da crise dos refugiados. Tivemos no verão um episódio com a crise do euro. Em junho, alguns estarão a par, teremos um referendo no Reino Unido sobre o chamado Brexit, portanto a possibilidade de um grande Estado-membro eventualmente sair da União Europeia. São vários os riscos que enfrentamos. Uma coisa que este musical mostrou, eu acho que isso parece muito interessante, até com as músicas e o diferente ritmo da música, foram as diferentes crises que fomos tendo desde 1951 ou desde 1957, quando se deu a assinatura do Tratado de Roma, que criou a Comunidade Económica Europeia. Temos várias crises, vários momentos disso que o processo de integração iria parar, mas conseguimos sempre superar e conseguimos sempre superar com mais força e dando ao projeto de integração europeu um aprofundamento que ele ia necessitando. E, a minha opinião, e temos de discutir isto a seguir, na sequência das vossas perguntas, que a resposta a estas crises, e o objetivo deste projeto é mesmo esse, nós precisamos de mais Europa para responder a estas crises. Mais uma vez, a crise dos refugiados, a crise da moeda única, a crise das dívidas soberanas, etc. E passava a palavra aqui ao Martim, também para falar um bocadinho sobre a sua experiência com a Europa. Muito bem, muito obrigado, professor Hugo Sarra e professor Francisco Pereira Coutinho. Olá a todos. Eu nasci em 88 e para mim a Europa sempre foi uma certeza. Eu não me lembro de um país do mundo, eu não lembro do mundo sem a União Europeia, não lembro do mundo em que eu não podia viajar para a Espanha sem ter passado pela fronteira, não me lembro do mundo em que fazer Erasmus não fosse a regra em vez da exceção. Fiz Erasmus em Itália, durante o espetáculo até, quando as músicas estavam em italiano, estavam a lembrar
do meu período lá e de uma cultura que, apesar de ter várias coisas parecidas com a língua, é bastante diferente. E, portanto, eu vivi sempre num mundo aberto, num mundo cosmopolita, num mundo em que se podia viajar livremente e se podia receber os vários benefícios da Europa. E, ao mesmo tempo, também vivi num mundo em que esses benefícios, essas certezas, começaram a ser postas em causa, ou pelo menos a ser mais discutidas, devido aos desafios, como o Professor Francisco Pereira Coutinho aqui anunciou, que agora se vivem. E eu lembro quando decidi que queria fazer doutoramento, eu estava a acabar o meu estágio de advocacia, e disse que queria fazer doutoramento em Direito da União Europeia. E houve algumas pessoas, alguns amigos meus, pessoas da minha geração, que também, tal como eu, sempre viveram, para eles é uma coisa garantida poderem ir à Alemanha e não ter de trocar moeda. Eu ainda me lembro de trocar moeda, de ir a Espanha ter de usar outra moeda, de ir à Itália ter de usar outra moeda, e na Alemanha, e agora não precisamos fazer isso em muitos países. E eles perguntam, mas porquê vais fazer doutoramento em Direito da União Europeia? Quer dizer, a União Europeia está a ser tão atacada por vários países, achas que ainda vale a pena estudar a União Europeia, achas que ainda vale a pena ter a União Europeia? E a minha resposta é sim, claro que é preciso, porque aquilo que conseguimos com a União Europeia e aquilo que podemos conseguir com a União Europeia é muito mais do que aquilo que conseguimos sozinhos. Há várias coisas que têm sido corrigidas, é verdade, mas isso não implica que o sonho, tal como vimos Robert Schuman, Spinelli, Jean Monnet e outros grandes nomes, não foram. O sonho não vale. O sonho ainda vale muito e ainda deve ser defendido. Muito bem, então, feita esta apresentação, nós gostaríamos, designadamente, de ter a vossa opinião muito sincera, muito franca, acerca da qualidade do espetáculo, independentemente da adesão musical. Aliás, eu disse que este espetáculo assentava na forma de comunicação mais universal que é a música, mas gostávamos, sobretudo, e os organizadores e a equipa que já foi apresentada, de saber em que medida vos fez pensar este espetáculo, se receberam informação que ainda não tinham. Era um pouco isso, não é? Que gostávamos de ouvir da nossa parte nesta interação, esperando que, repito, neste clima de descontração, possam exprimir-se aqueles que atenderem no tempo que ainda temos para nós, para a organização, para nós próprios. Era muito importante ter os testemunhos que atendessem deste espetáculo, do que nos trouxe aqui, do modo como tudo isto se processou. Seria muito importante para nós termos alguma reação vossa, algum feedback vosso. Alguém gostaria de tomar a palavra? Abraço no ar. Há microfones. Se possível, identificar-se para sabermos exatamente de onde vem, etc., de qual é o seu grau nessa escola. Bom dia aos três, primeiro lugar. Sou eu, Silvio Darestes, escola secundária de Camarate, estou a acabar agora o 12º ano. Ainda há bocado o senhor ali no meio, que eu não me lembro, o Dr. Francisco, falou do Brexit. A pergunta que eu tinha preparado era exatamente sobre isso. Gostaria de saber, na vossa opinião pessoal, acham que vai haver alguma melhoria, se é bom ou não o Reino Unido sair da União Europeia? Muito obrigado. É um desastre. Não há como colocar a coisa de outra forma. Unidos na diversidade, os britânicos são um povo muito fleumático, diferente, vocês conhecem, têm séries, e são muito importantes para garantir algum equilíbrio na União Europeia. São um grande Estado. Uma das dificuldades que nós temos tido nos últimos tempos, isto é a área de estudo aqui do Martim, ele poderá falar sobre isto, é o desequilíbrio que às vezes existe entre os Estados-membros da União Europeia. Temos Estados muito grandes, como é o caso da Alemanha, com um poder económico enorme, nós temos sentido isto em Portugal nos últimos tempos, e o Reino Unido, que é a mais antiga democracia que existe no mundo, e portanto
serviu de farol aos processos de consolidação democráticos que nós vivemos em Portugal, imaginem só no século XX, eles já o tiveram no século XVII, e por isso a sua pertença à União Europeia é absolutamente crucial. E, portanto, evidentemente que eu não creio que a União Europeia vai acabar se o Reino Unido sair, mas será um desastre para o processo de integração europeu. E o pior são as razões que são invocadas para a saída no próprio Reino Unido. Razões de teor xenófobo, muita desinformação, políticos populistas que o único discurso que têm é serem contra a Europa em nome de um nacionalismo bacoco que já não devia ter lugar no século XXI. Mas isto é um fenómeno infelizmente transversal. Vocês viram o que se passou na semana passada com o Donald Trump a ganhar também as primárias nos Estados Unidos. Portanto, quando nós vemos nos países mais avançados as populações caem um pouco no canto da sereia, políticas populistas, pouco racionais, é um bocadinho triste. No entanto, vamos ter esperança e esperar que o resultado do Brexit venha a ser favorável à permanência do Reino Unido, porque é preciso também perceber que no Reino Unido há imenso ruído, e estamos a falar imenso ruído há décadas sobre esta questão. Houve um referendo nos anos 70, favorável, creio, em 74, à adesão do Reino Unido, mas sempre foi bastante discutido dentro do Reino Unido a pertença à União Europeia, especialmente a seguir ao Tratado de Maastricht, que viram que foi um tratado que foi adotado a seguir à queda do Muro de Berlim e que envolveu mais integração política. E, enfim, no Reino Unido há correntes isolacionistas muito fortes que criticaram sempre bastante a pertença do Reino Unido como a União Europeia com poderes mais reforçados. E é por essa razão, por exemplo, que eles continuam a ter a Libra, não têm o euro. E essa é uma das razões pelas quais é particularmente estranho que possa ganhar o sim à saída da União Europeia, porque eles têm moeda própria, têm um regime de exceção que diz respeito à livre circulação de pessoas que, enfim, se quiserem ir ao Reino Unido, têm que apresentar ainda assim o documento de identificação. E, portanto, é estranho que, no meio desta diversidade que existe de regimes aplicáveis no Reino Unido, que ainda assim boa parte da população seja favorável à saída. Não sei se... Eu concordo plenamente com tudo aquilo que o professor Percotinho falou. Diria só que eu não acho que a existência do referendo em si, eu sou um bocado sempre otimista também com estas coisas. Eu acho que o referendo também é um bocado uma oportunidade. Uma oportunidade não só para, dentro do Reino Unido, haver um debate informado e no meio, que não seja preenchido por tanto atrito ou tanto ruído sobre aquilo que é a integração europeia e aquilo que é a participação europeia, em que o Reino Unido é um elemento essencial. Se todos os Estados-membros trazem qualquer coisa à União, eu acho que o famoso pragmatismo britânico muitas vezes é uma coisa que fará muita falta no futuro. Mas acho também que é uma oportunidade também para a própria Europa pensar em muitas questões o que é que pode estar mal com o projeto nesta situação. É preciso dizer que há um acordo, ou seja, este referendo foi convocado pelo Governo depois de ter sido alcançado um acordo em que o Reino Unido consegue uma espécie de uma renegociação da sua permanência na União, com novas regras, mas regras essas também são gerais para os outros Estados-membros. Portanto, o que é que aconteça com o referendo, seja negativo ou positivo, eu espero que seja positivo. Os indicadores que temos agora não são muito fáceis ainda de julgar. Creio que terá coisas boas também para a União como um todo. Não só o facto do Reino Unido se manter lá, mas o facto também de poder levar a outras formas da União. Eu só queria acrescentar, concordando com o que foi dito, duas coisas. Primeiro, eu tenho confiança em que o Estado constitucional mais velho do mundo consiga ter a maioria do eleitorado a querer ficar na União Europeia. Se não ficar, enfim, não acho que seja o mais previsível, mas não podemos escolher a hipótese. Eu acho que isto seria uma espécie de uma segunda morte do Winston Churchill, não é? Foi um dos grandes impulsionadores do projeto europeu. E notem, um projeto europeu a que o Reino Unido, num primeiro momento, não integrava
mas patrocinava. E patrocinava porquê? Porque, na perspectiva do Churchill, o Reino Unido já estava integrado numa comunidade, que era a comunidade, para ele natural, a British Commonwealth, e, por outro lado, porque realmente, tendo sido um país europeu vencedor da Segunda Guerra Mundial, apenas se permitiu patrocinar um projeto de integração que, como alguém disse, isto é duro de ouvir, mas realmente corresponde à verdade, era um projeto que agregava alguns Estados europeus vencidos da Segunda Guerra Mundial e alguns Estados europeus em processo acelerado de perda das suas colónias. Portanto, na realidade, foram estes Estados que aderiram ao processo europeu e o Reino Unido, quando aderiu por razões muito pragmáticas. Primeiro, percebeu que a British Commonwealth era algo mais simbólico do que propriamente com peso na cena internacional e com o pragmatismo que aqui já foi referido da parte dos britânicos, a grande potência mundial do século XIX, com o pragmatismo que realmente eles sempre tiveram um estatuto especial. Na realidade, o Reino Unido, desde que aderiu em 1973 à União Europeia, digamos assim, sempre teve um estatuto especial. Nunca foi um Estado-membro como os outros, da mesma forma que dizem os continentais, os ingleses não fazem nada como toda a gente. Portanto, se não fazem nada como toda a gente, o estatuto do Reino Unido da União Europeia é diferente de todos os outros e, portanto, acho que essa diferença está perfeitamente salvaguardada e, na minha perspectiva, é em grande parte legítima. Se isto se redundar por uma maioria do eleitorado que votará no sentido da saída, no sentido do Brexit, eu acho que é, sobretudo, não é, o fracasso, será o testemunho do fracasso e da má qualidade dos atuais políticos britânicos. Portanto, era isso que eu queria acrescentar a esta discussão, que me parece tão interessante, lançada justamente com a sua pergunta a propósito do Brexit, que será decidido daqui por pouco mais de um mês. Mais perguntas? Ainda temos algum tempo. Faça favor. Ficar sem bateria. Bom dia. O meu nome é Jéssica Pinto, estou representada da turma 10LH3 da Escola Secundária de Canessas e a minha pergunta é, sendo que muitas vezes em contexto de sala de aula ou até mesmo em conversas entre os jovens é discutida as vantagens de Portugal ser membro da União Europeia desde 1986, gostaria que explicasse essas mesmas vantagens para esclarecer os jovens presentes aqui hoje. Muito bem. As vantagens de Portugal ser membro da União Europeia foram aquelas que foram enunciadas e assumidas politicamente, foram duas: a estabilização do regime saído do 25 de Abril, que ainda passou por um período de turbulência muito considerável, e depois o desenvolvimento do país e, sobretudo, a retirada do país do seu atraso crónico. Bom, quanto à estabilização do regime democrático do pós-25 de Abril, de facto, Portugal nunca viveu tanto tempo numa democracia consolidada em que as regras do jogo fundamentais apenas são marginalmente contestadas por minorias sem expressão eleitoral. Portanto, a circunstância de Portugal ser há 30 anos membro da União Europeia seguramente teve um efeito estabilizador e, se Portugal realmente hoje é uma democracia consolidada, muito deve à União Europeia. Quanto ao desenvolvimento económico, Portugal foi dos países que, ao longo destes 30 anos, muito beneficiou de uma União Europeia que começa por ser mais generosa do que ela é hoje.
Portanto, quando Portugal entra, são 12 os Estados-membros, há políticas, designadamente a política de coesão social, que atinge o seu auge e, portanto, Portugal beneficiou realmente de facilidades e ajudas financeiras e ajuda ao desenvolvimento que lhe mudaram a face. É possível, não é? Para quem já nasceu, como é a generalidade do público, com Portugal com essa face mudada, não tenha a percepção disto, porque não tem a memória histórica de Portugal tão diferente como que eu conheci ainda nos anos 60, de extrema pobreza, quando a periferia de Lisboa estava rodeada por bairros da lata, quando a taxa de analfabetismo era brutal, quando a mortalidade infantil era brutal, a falta de infraestruturas era brutal. De facto, o Dr. Salazar lega-nos um país perfeitamente arcaico, que o Dr. Marcelo Caetano quis realmente corrigir, mas não havia condições políticas para isso. Portanto, de facto, Portugal é outro país, nestes 30 anos tornou-se outro país. Agora, há um aspecto que, apesar de tudo, revela, na minha perspectiva, alguma falha. É que, tendo beneficiado muito, tendo realmente tido recursos absolutamente impensáveis, nem na época do ouro do Brasil, julgo que, por muitas e variadas razões, por alguma cultura política deficiente, porventura por políticos que não tiveram a capacidade de liderança que deviam ter, Portugal não aproveitou, tendo aproveitado muito, não aproveitou tudo aquilo que podia e, sobretudo, não aproveitou para, em condições excepcionais, se ter tornado um país mais competitivo. Portanto, se alguma coisa não correu tão bem como podia ter corrido nestes 30 anos, os grandes responsáveis, na minha perspectiva, somos nós próprios, por mais fácil que seja atirar culpas para a União Europeia, para a Alemanha, para aqui ou para ali, na parte em que realmente os 30 anos de adesão não foram o sucesso que podiam ter sido, julgo, e acho que há este exame de consciência que convém fazer, os culpados fomos essencialmente nós, e agora quer dizer que, sobretudo, as gentes da minha geração e da geração anterior, que infelizmente não souberam legar à vossa geração, às gerações futuras, o legado que poderiam e deveriam ter legado. É isso. Não sei se... Muito bem. Mais uma pergunta, por favor. Várias braços. Podemos ter talvez 2 ou 3. Posso responder? Mais uma pergunta. Isto é muito informal, não é? Bom, o meu nome é Francisco, venho pela parte da Escola Secundária de Sacavém e estou a acabar o 12º. Antes de mais, quero agradecer o que fizeram hoje, acho que foi muito interessante este teatro. Quero agradecer também a vossa disponibilidade para estarem aqui. Nós, nas nossas aulas de História e nas outras aulas, falamos muito do facto dos jovens não se interessarem pela política e terem muita falta em ir às urnas e a votar. A minha pergunta é esta: já que estamos aqui a fazer esta consciencialização para um mundo europeu, a minha pergunta é: já é muito complicado dizer aos jovens para irem votar, o que é que se pode fazer na prática para esta consciencialização europeia? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Me permite ir direto ao assunto. Nós temos que mudar. Temos que mudar a forma como a União Europeia neste momento está estruturada. Precisamos de mais Europa. A pergunta que faz, os jovens não se sentem motivados para participar nos processos eleitorais, é legítima. E resulta do facto que neste momento nós vivemos uma situação um bocadinho esdrúxula. E, enfim, serão chamados muito em breve. Agora o Presidente diga que só temos eleições daqui a 4 anos, pelas eleições legislativas, em que terão que votar e escolher quem nos irá governar. E essas pessoas, neste momento, têm poderes bastante limitados para prosseguir o seu próprio projeto político. Porquê? Porque neste momento temos as competências divididas entre os Estados e a própria União Europeia. Serão também chamados em breve para votar para as eleições para o Parlamento Europeu, que tem cada vez mais competências, mas continuam a não decidir nada sozinho. E, portanto, a resposta à sua pergunta passa por nós
termos um novo avanço na União Europeia, temos verdadeiramente um governo europeu que permita responder aos problemas que são problemas europeus. Porque se nós ficamos na situação atual, que é uma situação em que estamos dependentes da vontade dos Estados, em que é muito difícil reunir consenso ou até maiorias entre os Estados para prosseguir políticas que são políticas que interessam a todos, seja no domínio dos refugiados, seja no domínio da economia, da União Monetária e Económica, nós ficamos numa situação terrível. Terrível para os nossos sistemas democráticos, e isso depois vai gerar muita alienação, não só entre os jovens, mas também entre outros setores da população que realmente começam a sentir alguma frustração com o sistema político. E isto é um ponto que eu queria deixar. A Europa ainda não está construída, nós temos um processo de construção europeu. E eu entendo que o único caminho que nós temos é um caminho para a frente, para mais Europa. Perguntaram há bocado quais são as vantagens de nós estarmos integrados na União Europeia. Muitos de vocês estão aqui com os vossos professores de geografia, vejam onde é que nós estamos localizados e vejam qual será a nossa única solução para termos alguma relevância no processo de globalização acelerado em que vivemos. A Europa do século XIX era uma Europa onde a Rainha de Inglaterra dominava 3/4 do mundo. Hoje em dia, o Reino Unido, se sair da União Europeia, vai perceber as desvantagens que resultam de não pertencer à União Europeia. Agora, nós realmente estamos numa encruzilhada, que é ou avançamos, ou se continuamos na posição em que estamos, verdadeiramente estamos condenados, eu diria, um pouco pessimista, a uma morte lenta. E, portanto, a minha resposta é sim, a forma de ultrapassar o problema que refere, que é um problema real, será termos uma reforma na Europa e termos mais Europa. Talvez mais uma pergunta. Bom dia, sou do 10º ano D do Sagrado Coração de Maria. E recentemente saiu a notícia que será aplicado um apoio de 250 mil euros por refugiado não aceito. Não deveria ser uma imposição de países membros ao invés de se criarem medidas coercivas? A sua pergunta, respondo eu que tenho acompanhado mais o dossiê de refugiados, é uma pergunta muito inteligente e muito bem posta. E porque ela é feita com base em critérios de bom senso. Há qualquer coisa que choca, não é, o homem comum, que somos todos nós, em dizer que, bom, a Comissão Europeia faz uma proposta no sentido de, se um Estado-membro não aceitar um refugiado, tem que pagar, por isso, uma coima de 250 mil euros. Bom, isto é simplesmente uma proposta. Isto é simplesmente uma proposta e há fortes chances de facto, ela não passar à prática por razões do mais elementar realismo. A Comissão Europeia, há que dizer que neste momento, tendo, como saberão, um papel crucial no sistema de governo europeu pela apresentação de propostas, pela tomada de iniciativa para a resolução de problemas, não tem aqui sempre adotado, parece-me, as melhores soluções e sendo certo que é preciso que realmente os Estados se ponham de acordo quanto à necessidade de receber na União Europeia pessoas manifestamente carecidas de proteção internacional, como são uma grande maioria das que chegam em condições precaríssimas à Europa, terá que se encontrar outras formas de concertação política para realmente haver um acordo
sobre isso, mesmo que isso implique alguns, no primeiro momento, não participarem, e penso que a tomada de medidas burocrático-administrativas, tipo coimas desse montante, não será a melhor solução. Portanto, na realidade, sendo certo que é fundamental que a Europa, a União Europeia no seu conjunto, encontre capacidade para acolher devidamente os refugiados, aliás, a Europa e o resto do mundo, mas a Europa por razões de proximidade, e, portanto, sabendo-se que, de facto, muito escapa ao controle da União Europeia qual vai ser a sequência da guerra da Síria, não é? E, portanto, na fonte da Síria e de outras guerras, portanto, de facto, a União Europeia não pode fazer muito nessa matéria, portanto, há aqui um lado imponderável e incontrolável. Não creio que seja uma boa solução enverdar por esses caminhos. Notem, por exemplo, que do próprio debate político e às vezes da indignação dos cidadãos, e temos um exemplo muito concreto de uma coisa que aconteceu entre ontem e hoje, parece que a Áustria acabou por ser demovida do processo acelerado de construir um muro na fronteira comum com a Itália. E isso conseguiu-se realmente através da pressão política de vários Estados-membros, designadamente a Alemanha e a própria Itália, e da indignação de muitos cidadãos que foram protestar contra essa ideia, que me parece absolutamente catastrófica, não é? De a Áustria construir efetivamente um muro a separar uma fronteira que deveria estar desativada no quadro dos acordos de Schengen. Isto, apesar de tudo, é um sinal de esperança, não é? De como a negociação política e o protesto dos cidadãos terão aparentemente demovido um Estado-membro em que a extrema-direita está a chegar em força, não é? Está a seduzir em força o eleitorado, mas, apesar de tudo, terão dissuadido de tomar uma medida que me pareceria absolutamente catastrófica. É isso que eu tinha a dizer, mas acho a sua pergunta muito, muito importante. Bom dia, eu sou a Catarina Lima da Escola Secundária Padre António Viana. A minha questão é assim: após o pedido de adesão da Turquia à União Europeia, neste momento, tendo em conta o contexto histórico, como se perspectiva essa adesão, visto que a Turquia está dividida por parte ocidental e oriental? Obrigada. O processo de adesão da Turquia foi e será, eu acho, sempre uma questão muito complicada a vários níveis. Não é só pelo nível geográfico, não é só pelo nível, portanto, o facto da Turquia estar com um pé na Ásia e um pé na Europa, não é pelo facto da Turquia, não é só também pelo fator económico, ou fator militar, ou fator estratégico, é pela grande capacidade, porque é a pergunta que coloca a Europa de saber até onde é que a União Europeia pode crescer, até onde o que é a Europa, o que é que não é, onde é que estamos nos limites. E portanto, é uma questão que muitos, se já com 12 Estados-membros, 15 Estados-membros, a questão já é complicada, porque já existiam várias opiniões diferentes. Hoje em dia, ainda por mais, devido às tensões que estamos a ter entre vários Estados-membros dentro da União, não parece que vai ser uma questão também de fácil solução. Portanto, eu não creio que a perspectiva da Turquia de se juntar à União seja uma coisa que se vai resolver nos próximos 5, 10 anos, mesmo com todos os avanços agora que vão ser feitos, ou avanços, podemos chamar assim, ou os acordos que vão ser feitos devido agora à crise dos refugiados com a Turquia. Não parece que, devido também a várias questões relativamente ao respeito do Estado de Direito e outras situações que ocorrem no Estado turco, que seja fácil à Turquia participar na União Europeia nos próximos 5, 10 a 15 anos. Talvez numa lógica que parece que está a aparecer agora de um membro, não um membro, mas alguém com quem a União tem uma relação privilegiada, mas com a pertença completa, ou seja, ser membro
plano direito parece que é uma coisa que vai ficar sempre a ser perguntada e, portanto, não sou pelo menos muito positivo quanto a isso. Muito bem. Temos mais 20 minutos, mais perguntas? Antes de mais, bom dia. Sou o Tiago Oliveira. Estou a representar a turma 11ª Legal da Escola Secundária de Canessas. Nós, enquanto turma, procurámos elaborar uma questão que tivesse a ver com a nossa faixa etária, porque hoje em dia atravessamos várias dificuldades. É um facto que o desemprego em Portugal atinge níveis muito elevados em comparação com outros países europeus e que o desemprego jovem é cada vez mais preocupante. Sendo assim, gostávamos de saber o que é que nós podemos fazer para evitar a imigração, quais é que são as alternativas para este facto e também de que forma é que Portugal podia, através de programas, num processo de cooperação com a União Europeia, evitar este desemprego e conseguir descer também este desemprego jovem, porque é realmente algo muito preocupante. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. De facto, o desemprego jovem é um flagelo em Portugal, é um flagelo em Espanha. Precisamos também de respostas europeias. Disse-me que queria evitar a imigração, isso obviamente eu compreendo, isso querem todos ficar no nosso país, mas a possibilidade de imigrarem é uma possibilidade real e a vantagem de pertencermos à União Europeia é que pode imigrar de forma legal e não de forma clandestina, como acontecia nos anos 70 e 60 em Portugal. Temos essa grande vantagem. Hoje em dia vocês têm que pensar que vivem integrados na União Europeia, no mercado de trabalho europeu. Portanto, essa possibilidade é uma possibilidade real, que nos abre imensas perspectivas que não existiam na geração dos vossos avós e só em parte existiam na geração dos vossos pais. Mas a União Europeia tem que encontrar respostas para resolver os problemas que existem nos países da periferia, designadamente do desemprego jovem de que falava. E essas respostas passam por darmos à União Europeia mais dinheiro. Um dos aspectos menos compreendidos do processo de integração europeu tem a ver com o orçamento da própria União. É um orçamento muito pequeno, muito baixo, que não permite dar respostas às assimetrias de desenvolvimento que existem entre os diferentes Estados-membros. Muitos de vocês, neste momento, percebem que em Portugal a situação do mercado de trabalho é terrível e compreendem que em alguns Estados-membros isso não é assim, designadamente na Alemanha. Nós temos que mudar isto. Temos que conseguir que o nosso país se desenvolva mais e isso vai passar por estímulos que venham da própria União Europeia. Mas para que isso aconteça é necessário que os países mais ricos contribuam mais para a União Europeia para depois haver aqui uma redistribuição de rendimentos com países da periferia. Eu diria que há aqui duas respostas. Primeiro, temos a Europa, que é um mercado de trabalho, que eu posso ir trabalhar em qualquer país europeu sem ser discriminado. Isto é uma conquista que a União Europeia nos traz. Mas temos que encontrar respostas a nível europeu para combater os problemas de desenvolvimento da periferia, porque senão o projeto fracassará de certeza. Agora aqui à frente, porque já tinha começado a falar, aqui à frente. Microfone, aqui à frente. E a minha pergunta tem base nos jovens e a vossa opinião pessoal. Qual é a coisa que é mais importante nós, como jovens, termos consciência ao sermos agora lançados para a população ativa do nosso país? Que o jovem do painel. Acho que isso é uma grande pergunta. O que é que tem que ter? Acho que tem que ter consciência de muita coisa. Mas acho que, face àquilo que é, pegando naquilo que estamos a falar hoje, portanto, o Dia da Europa, a União, acho que tem que ter consciência de que existe uma União Europeia, existe uma Europa lá fora, não estamos, ou seja, se calhar complementando um bocadinho a resposta que o professor Pedro Coutinho estava a dar ao colega de outra escola,
que existem oportunidades, não só neste nosso pequeno e bonito retângulo à beira-mar, mas também há várias oportunidades nos outros países da União, mas também tem consciência de que não é indo para fora que as coisas vão estar melhor, necessariamente, não é estando cá que as coisas vão ficar pior também necessariamente, ou seja, têm consciência de liberdade e movimentos que podem ter, mas qualquer que vão ter que sempre dedicar-se, esforçar-se ao máximo para conseguir aquilo que querem. Eu só acrescentava, em relação à sua pergunta, que obviamente para a vossa geração, para todas, mas especialmente para a vossa, que é uma geração que conhece um desemprego alto, ter consciência de que a entrada no mercado de trabalho exige realmente bons conhecimentos, evidentemente, na área em que pretendem entrar, mas, sobretudo, no sentido do rigor, do trabalho, da honestidade. Esses são pontos essenciais. Sobretudo, a percepção de que todo o começo é difícil, portanto, o começo de uma vida profissional naturalmente é difícil, foi sempre assim em todas as gerações, na vossa, provavelmente, ainda mais, e de que hoje, mais do que nunca, quem entra no mercado de trabalho tem muitas vezes que se esquecer de algum facilitismo que lhe podem ter incutido nos graus de ensino que frequentaram. Hoje está muito na moda o professor popular, o professor que passa todos, não é? Aliás, não chumbar é uma coisa realmente muito mal vista, mas sobretudo os jovens têm que perceber que é isso mesmo, que se têm de preparar duramente, com rigor, até com sacrifício, para poderem se integrar no mercado de trabalho. Porque, mais do que nunca, o começo hoje do mercado de trabalho, quer em Portugal, quer através do exercício da livre circulação, nem é imigração, é exercício da livre circulação, ele é mais difícil do que nunca, e, portanto, eu acho que é isso que têm que ter em conta. Preparar, trabalhar e estudar realmente a sério. Essa é a primeira coisa de que tem que ter consciência quem amanhã vai entrar no mercado de trabalho. Bom dia, o meu nome é Daniela Veiga, eu sou da Escola Padre António Vieira. Da turma LH2, e a minha pergunta tem a ver com os Estados Unidos da Europa, com o sistema federalista no espaço europeu. Já falámos de perda de potenciais membros e também temos que ter em conta o fosso que existe, principalmente entre os países do norte e os países do sul europeu, mas eu gostava de saber se acham que seria possível termos uma união de Estados europeus no nosso tempo e quais é que seriam os benefícios e quais é que seriam os benefícios e as perdas que Portugal teria nesse tipo de união. Obrigada. Ora bem, posso responder? Já respondi em parte a essa questão. De facto, o objetivo é criarmos os Estados Unidos da Europa, sempre foi desde os anos 50. Percebeu-se, no entanto, que o caminho era difícil, por isso é necessário que os Estados prescindam de mais poderes soberanos. Uma das coisas que nós vamos perder, seguramente, se criarmos os Estados Unidos da Europa, será mais alguma capacidade de autogoverno, alguns poderes soberanos para determinar grandes escolhas. A grande vantagem é que vivemos num mundo globalizado e podemos pertencer a um bloco que será um bloco que constitui um farol de democracia e direitos humanos e da qual nós podemos fazer parte.
500 milhões de pessoas, um bloco económico muito forte, mas que eu acho que ainda não chegou a alcançar todo o seu potencial, porque justamente temos aqui alguns problemas políticos dentro da União Europeia que temos que resolver. Todos se lembram do que se passou, por exemplo, este verão, devem ter acompanhado o que se passou com a Grécia. Lembram-se do fim de semana que os políticos, os chefes de Estado e de Governo ficaram reunidos até às 6 da manhã ou às 7 da manhã para decidir o futuro de todo um povo. E tudo isto foi decidido por políticos alemães, políticos franceses, políticos britânicos, políticos portugueses e não propriamente por políticos europeus. E isso é um problema. Nós assistimos a isso também aqui em Portugal nos últimos anos, com a intervenção da Troika, que representava a União Europeia, mas representava também muito alguns dos seus Estados-membros maiores. E, portanto, estas assimetrias que neste momento nós temos na União Europeia têm de ser combatidas. E só são combatidas se nós tivermos mais Europa. Se for possível, desde Bruxelas, conseguir uma maior redistribuição da riqueza que é gerada pelo mercado comum. Nós em Portugal temos um problema que é estar na periferia. E tal como acontece noutras federações, muitas vezes a periferia sofre um pouco, porque o desenvolvimento fica concentrado em algumas zonas. Portanto, é necessário encontrarmos aqui instrumentos que permitam que problemas económicos que neste momento existem e são muito graves em países como a Grécia ou Portugal se consigam ultrapassar. É evidente que nós também temos algumas culpas no cartório, o Sr. Pissarra já fez referência a isso, mas realmente nós necessitamos de mais Europa para ultrapassar esta crise em que vivemos. De outra forma, será muito difícil combatê-la. A desvantagem será perdermos mais poderes soberanos, mas também na nossa história recente, se há coisa que nós temos demonstrado, é uma fraca capacidade de autogoverno. Temos cometido muitos disparates e, portanto, eu não vejo nenhum problema em ceder mais uma parte da nossa soberania para conseguirmos algo em comum, em conjunto. Eu só acrescentava a dizer, quando diz o que é necessário para uma União dos Estados, nós já somos uma União dos Estados, já somos uma União Federal até certo ponto. O que nos falta é aprimorar um bocado esse federalismo e saber o que é que queremos com esse federalismo. Às vezes a questão da integração europeia está quanto a umas coisas muito integrada, quanto a outras coisas não integradas, todo ou deficientemente integrada. E encontrar esse ponto, diríamos, muito perfeito entre aquilo que queremos realmente para que toda esta união consiga funcionar. Eu só acrescentava que a história, e eu realmente acho que a história não se repete, não é? Mas tem exemplos nos dois sentidos, não é? De unidades políticas que se conseguiram unir e deram lugar a uma potência como os Estados Unidos da América. Temos outras unidades que não se conseguiram unir e se tornaram uma simples colónia de um império, o caso das cidades-estado gregas. E, portanto, em relação à União Europeia, é verdade que elas são unidades políticas muito próprias. Fazer uma união, uma federação com unidades políticas tão específicas, tão heterogéneas na história, na capacidade económica, cultural, etc., é um dado novo. Portanto, nesse sentido, a União Europeia não se pode comparar com nada, não é? Nunca realmente houve uma federação de unidades tão heterogéneas, não é? E, portanto, não sabemos, quer dizer, sabemos que realmente a União Europeia, nestes últimos anos, mostrou uma resistência que alguns pensavam que ela não teria, mas não está excluído que ela se desagregue se não conseguir resolver os problemas mais sérios com que atualmente se defronta. Está em aberto, como a história em geral, e, portanto, são as pessoas que têm também um papel decisivo no fazer da história. Temos tempo ainda para mais duas perguntas, talvez. Mais duas perguntas, temos que acabar. É assim, está aceso. Muito obrigado pela vossa participação. Às 13 horas. Portanto, mais duas perguntas, façam favor. Está aqui o senhor. Sim.
Costa, da Escola Secundária Essa de Queiroz, 11º. E a minha pergunta é, sabendo que os países da Europa de leste vêm de um modelo económico comunista, eu queria saber se acham que a integração destes mesmos países foi algo positivo ou negativo para a União Europeia. Eu acho que, especialmente para esses países, foi muito boa a integração na União Europeia. Países como a Polónia tiveram um desenvolvimento económico incrível. E há uma história engraçada que, para perceberem bem os estereótipos e os problemas que muitas vezes se criam na opinião pública sem razão nenhuma. Quando se dá a adesão destes Estados do leste, que fazia referência ao Nielsen, estamos a falar da Polónia, da Eslováquia, dos países bálticos, entre outros. Houve uma grande discussão em França, dizendo vamos ter muitos problemas com a adesão da Polónia, vamos ser invadidos por aquilo que ficou conhecido como canalizador polaco. Agora a Polónia vai ficar deserta e vai invadir a França e os franceses vão ficar sem trabalho. E foi esta a campanha que, nomeadamente, partidos como a Frente Nacional fizeram. E o que é que significou a seguir a adesão da Polónia? A Polónia desenvolveu-se e o número de polacos que se deslocou para a França foi residual. Foi justamente o número de polacos que os franceses necessitavam porque tinham algumas necessidades no seu mercado de trabalho. E, portanto, esta história é reveladora de como um país que veio de uma economia centralizada de tipo soviético se conseguiu adaptar e, neste momento, conhecer taxas de crescimento muito superiores às nossas. A Polónia é um bom exemplo de um caso de sucesso na integração europeia. Aliás, nós também conhecemos a seguir o educação. Só acrescentava o seguinte em relação à sua pergunta. Portanto, a adesão desses países, não é, à União Europeia teve aspectos positivos e negativos, não é? Isso é claro, eu sou totalmente favorável a que esses países integrassem a União Europeia. O problema que se põe atualmente com alguns deles, não é, até nos faz sorrir quando se pensa que em determinado momento o problema era visto como um canalizador polaco, não é? Hoje dá vontade de rir, não é? Que era absolutamente um falso problema. Já não é um falso problema a questão de saber se hoje a União Europeia, e esse é um problema muito sério, tem realmente capacidade, tem força, tem dinâmica para travar derrapagens antidemocráticas nesses países, não é? São países, evidentemente, que saíram de décadas do regime comunista e, portanto, dar os primeiros passos no regime democrático nunca é fácil para nenhum povo. Mais uma vez, o começo de uma democracia é sempre difícil. O que não é realmente seguro, e isto é preocupante, é se de facto a União Europeia, que papel terá a União Europeia na travagem de algumas derrapagens antidemocráticas que já são muito visíveis, designadamente na Hungria e também atualmente na Polónia. Esse é que é o grande problema, mas eu continuo a dizer que, de facto, era inconcebível, depois da queda da cortina de ferro, depois da queda do muro de Berlim, pensar que os ditos países do leste, podiam continuar à margem da União Europeia. Ok, última pergunta. Sim. Bom dia. Eu chamo-me André, estou em representação do 12º ano do curso profissional de técnico de turismo da Escola Secundária de Canessas. E nós temos uma questão preparada. Temos constatado que a maior capacidade económica de pessoas oriundas de países fora da União Europeia, nomeadamente os Estados Unidos e a Índia, assim como a baixa de preço do petróleo, a epidemia provocada pelo vírus Zika na América do Sul, a crescente instabilidade no Médio Oriente e no Norte de África e os ataques terroristas que têm ocorrido em algumas cidades europeias têm contribuído para um aumento da procura turística em Portugal.
O nosso país, por sua vez, em menor grau, também tem sido alvo de ameaças de grupos radicalistas muçulmanos. Nesta medida, a minha pergunta é: será que a União Europeia está a prever a aplicação de medidas concertadas de segurança para os seus países membros? Se sim, quais? Posso responder? A sua pergunta é, mais uma vez, como todas as feitas até agora, permite-nos tocar nos pontos cruciais que nós temos que debater nos dias de hoje. E os problemas de segurança são, neste momento, uma prioridade para todos nós. E a resposta não é fácil. O Sr. Pissarro há bocado referiu que o problema dos refugiados, a causa do fluxo de refugiados que nós temos agora, designadamente, é a guerra na Síria. Bem, a Síria fica no Levante, fica perto das nossas fronteiras. Há bocado perguntaram sobre a adesão da Turquia. Se a Turquia fizer parte um dia da União Europeia, a Síria se fará fronteira com a União Europeia. Portanto, o problema da Síria, o problema da guerra da Síria, é um problema para a Europa. Só que nós temos aqui um problema irresolúvel, e é como é que nós resolvemos o problema na Síria. E a questão é, temos capacidade militar para resolver o problema na Síria, neste momento a União Europeia? Existe algum exército europeu que permita resolver o problema sírio? E, em certo sentido, resolver o problema de segurança que neste momento nós temos nos nossos Estados? E a resposta é que não temos. Não temos uma política de defesa europeia ainda integrada. Isso leva-nos a ficar totalmente dependentes dos americanos. E eventual interesse ou não da administração americana de intervir. E isso é algo que me deixa particularmente frustrado, porque os problemas de segurança que temos resultam de uma ameaça terrorista que é uma ameaça global, e para esse efeito nós temos de ter respostas que sejam respostas comuns e não respostas de serviços de segurança do Estado A, do Estado B, do Estado C, do Estado E ou do Estado F, que é o que tem acontecido muitas vezes. Todos se lembram dos atentados terroristas que aconteceram em Paris, no Bataclan, um teatro deste género, terroristas que vieram da Bélgica, alguns terroristas que tinham vindo da Síria, mas que os serviços de segurança belgas não tinham avisado os serviços de segurança franceses. Num Estado mais integrado, pensem, por exemplo, nos Estados Unidos, em que temos serviços de segurança como o FBI, todos já ouviram falar, etc. É muito mais fácil conter este tipo de ameaças e combater o problema na fonte. E neste momento na Europa é muito frustrante, de facto não temos essa capacidade. Mas para conseguirmos ter essa capacidade é preciso darmos verdadeiramente um salto em frente e, designadamente, prescindir de mais poderes soberanos, designadamente no que diz respeito à persecução das nossas políticas de segurança e das nossas políticas de defesa. A minha esperança é que, tendo em atenção a gravidade da situação, nós em Portugal, felizmente, ainda não fomos vítimas de nenhum atentado terrorista, mas não sei se isso continuará assim, estamos muito expostos. A minha esperança é que, finalmente, tendo em atenção o flagelo que tem sido os últimos meses em países como a Bélgica e a França, finalmente possamos ter algum tipo de desenvolvimento no que diz respeito à política de defesa comum e também à política de segurança que neste momento temos na União Europeia. Não sei se... Bom, nós não, realmente, a União Europeia, isso sabe-se muito bem, não tem umas forças armadas, não é, que lhe permitissem intervir em locais de guerra, mas notem que eles são de tal maneira complicados, esses teatros de guerra, mesmo quem tem essa capacidade militar tem hesitado muito em fazê-lo, ou tem feito muito cirurgicamente, mas a União Europeia continua a poder ter a via diplomática, que é realmente a única coisa que lhe resta para ajudar a resolver esse tipo de conflitos. Agora, quanto à pergunta que colocou, as medidas a tomar em matéria de segurança, de facto, a União Europeia tem hoje instrumentos, tem bases de dados comuns, tem instrumentos de trocas de informações que lhe permitem ser muito mais eficazes no combate ao terrorismo, e às vezes o que é pena é que tenha que haver um ataque, um atentado terrorista para se dar um salto em frente na consolidação da troca de informações e na prevenção da grande criminalidade e na prevenção do terrorismo. Mas muito bem, terminamos por aqui, não sei se estamos em cima da agora. A vossa participação.
iniciativa